Se calhar podemos usar isto para fazer uma espécie de orquestra em cadeira de rodas. Por que não? Tive esta sorte de ter entrado pela a porta dourada da deficiência. Aquele primeiro ensaio dos Quinta Pancada, que foi determinante na minha vida, permitiu que eu visse o lado da capacidade no meio da deficiência. Um bocadinho essa a mensagem de espalhar o amor em todas as dimensões. Eu acredito que o poder da música e o poder que os ligados às máquinas têm através da sua música pode mudar o mundo, ver a pessoa com deficiência de uma forma diferente. Cada vez mais urgente apelarmos à empatia, apelarmos ao amor dimensional. Eu costumo dizer que vivemos tempos estranhamente interessantes ou interessantemente estranhos. O que faz falta é agitar a malta. O que faz falta. O que faz falta é libertar a malta. Sejam bem-vindos ao 10º episódio do Que Faz Falta, onde damos voz a quem não tem medo de mudar o mundo. Eu sou o Luís Leite e hoje tenho o privilégio de conversar com Paulo Jacob, musicoterapeuta e mentor do projeto Ligado às Máquinas. Os Ligados às Máquinas são provavelmente a primeira orquestra de samples composta por músicos em cadeiras de rodas do mundo. Nascidos há uma década no seio da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, lançaram recentemente pela Omnichord Records o impressionante disco de estreia Amor Dimensional. É a música que estão a ouvir de fundo neste momento e neste episódio vamos explorar como esse trabalho inova a música e promove a inclusão de uma forma poderosa e transformadora. Vamos conhecer mais sobre este amor dimensional. Obrigado por teres aceito o meu convite, Paulo. É um prazer estar aqui. Deixa-me só adicionar que a introdução ia ficar gigante, por isso decidi pôr só depois, mas queria mencionar os nomes de quem compõe esta orquestra, uma vez que não seria possível trazê-los todos para esta conversa. Andreia Matos, Dora Martins, Fátima Pinho, Elia Maia, Jorge Arromba, José Morgado, Luís Capela, Mariana Brás, Paulo Jacob, com quem eu estou a falar, Pedro Falcão e Sérgio Felício. Acho que não me faltou ninguém, Paulo. O Jorge Arromba, que é um elemento que está desde a gênese do grupo, infelizmente deixou-nos em dezembro passado, mas faz parte ainda. Portanto, continua a fazer parte. Continua connosco de uma outra forma. De outra forma certo. Dimensional, digamos assim. Para quem não te conhece, por onde é que começarias de mostrar quem és e de onde vens? Eu nasci há cerca de 48 anos atrás, em França, mais ou menos entre Toulouse e Cahors. Os meus pais eram imigrantes, tanto como os meus avós maternos. E as minhas primeiras experiências enquanto ser humano foram feitas numa cultura completamente diferente, com uma língua completamente diferente. Entretanto, os meus pais acharam que era boa ideia regressar a Portugal, e foi na altura em que eu ingressei no primeiro ciclo. E foi uma transição um bocadinho complicada. Mudança de língua, amigos. O ser humano tem esta capacidade de conseguir adaptar-se às situações, esta capacidade de resiliência também. Isso foi antes do 25 de Abril ou depois? Já foi na fase posterior ao 25 de Abril. Tinha para aí uns 7 anos, sensivelmente. Uma pergunta que eu costumo fazer no início, um pouquinho para mostrar de onde é que as pessoas vêm, se tens alguma memória de infância e se partes de um lugar de privilégio ou de desvantagem na tua vida. De desvantagem não, mas sim de privilégio enquanto ser humano. As minhas experiências, enquanto experiências significativas e positivas, de facto, levam-me a lugares bons. A lugares bons que eu ainda hoje conservo através de pequenas coisas. Os meus sogros têm uma quinta fantástica e lembraram-se de pôr lá umas violetas, que é uma flor que eu associo à minha infância, à minha primeira infância. Quando ia passar os fins de semana à casa dos meus avós, eles eram caseiros de um senhor que foi um dos grandes nomes da resistência francesa, era o general Dulce, e ele tinha um jardim em casa muito bem apetrechado, não é bem à inglesa, mas é à francesa. Lembro que andava sempre aos fins de semana a brincar naquele parque, naquele jardim fantástico. Portanto, era uma coisa assim muito idílica, que tenha tido significado e que se tinha prolongado para o resto da minha vida, portanto, ao ponto de a identificar quase 40 e tal anos depois. Lembro-me de facto desta sensação de aroma das violetas, não é? E
o perfume que a Violeta tem, que é um perfume fantástico. Isto transporta-me faz-me fazer quase uma viagem no tempo. Falar em viagem no tempo, depois voltaste a Portugal, tiveste os teus estudos e encontrei isto numa reportagem do Jornal Público, não sei se te recordas. Ainda estavas a estudar para ser professor de música quando, debaixo de chuva intensa, entraste por engano no autocarro que normalmente é usado pelos utentes da Quinta da Conraria, o reduto de doentes com paralisia cerebral de Coimbra. Ainda te lembras dessa experiência aterradora, como tu descreves nessa Sim, reportagem? na altura foi aterradora. Lembro-me de ter, de facto, sentido esse sentimento, porque foi o entrar... Estava a chover torrencialmente, e entrei no autocarro errado. E assim que entrei, notei logo a diferença. Havia gente estranha. Queres só explicar para quem não está a ouvir e não conhece Coimbra, o que é que esse autocarro tem de especial? Quer dizer, o autocarro em si não tem nada de especial. Vai para um sítio especial, que é o sítio no qual eu atualmente trabalho, que é a Quinta da Conraria, a Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra. O que aconteceu foi entrar num autocarro onde, sei lá, tinha pessoas... Lembro de uma pessoa a lamber o vidro do carro, uma pessoa com trissomia, que foi uma das coisas que me marcou bastante. E pensa, uau, o que é que eu estou aqui a fazer? Parece que tinha entrado quase numa espécie num episódio da Twilight Zone, da quinta dimensão. Foi assim uma coisa completamente surreal e aquilo mexeu um bocadinho comigo. E lembro-me na altura de ter pensado, como é que eu reagirei se encontrar alguém com estas características no meio de tanta gente normal, entre aspas. E aquilo foi uma coisa que me marcou bastante. E durou cerca de 2, 3 paragens e resolvi sair imediatamente do autocarro. Mas aquilo de facto foi impactante. Foi impactante para mim, ao ponto de ter dito, eu nunca hei de trabalhar com estas pessoas. No entanto, aqui estamos hoje aqui a conversar, Luís. Portanto, a vida dá umas voltas muito estranhas. Ainda bem que assim é, não é? Parece que há forças no universo que tendem a conspirar de uma forma positiva. Mal sabia eu que, passado uns anos, iria começar a trabalhar com utentes da APCC, e tudo por causa de um grupo. Isto porque tirei o ensino superior, licenciei-me em Educação Musical e, na altura, decidi que não queria sair de Coimbra. Eu não queria andar aí a saltitar de nenúfar em nenúfar, como a maior parte dos meus colegas. Portanto, tinha uma série de coisas que me prendiam à cidade de Coimbra, entre elas a RUC, portanto a Rádio Universidade de Coimbra, a minha banda, e na altura fui um bocadinho obstinado e disse, não, mesmo que eu tenha que trabalhar arranjar um part-time, vou ficar por aqui. Acabei por fazer contratos porta a porta para uma marca ou para uma empresa de telecomunicações. Fui carteiro durante quase um ano, e quando deixei de ser carteiro, portanto, numa das minhas saídas à noite, para ir ter com amigos, encontro um velho amigo meu e colega de curso, Luís Pedro Madeira, que na altura fazia parte dos Belchas Hotel, e ele disse-me, olha Paulo, ainda bem que te encontro porque precisava mesmo falar contigo. Olha, estou a trabalhar com aquele projeto musical dos Quinta Pancada, aquela banda de rock, não sei se já ouviste falar, e eu disse, olha, ouvi falar muito bem. Na altura até foi o Vítor Torpedo, do Stadio Boys, que me tinha falado, porque eu fotografava muitas bandas, e lembro-me, exatamente como se fosse hoje, estar a conversar com o Vítor, e ele me dizer, Paulo, no outro dia estivemos ali em Viseu, na discoteca Hangar, a tocar com um grupo ali da Conraria, que são os Quinta Pancada. Portanto, eu fiquei com essa descrição do Vítor, assim, muito positivo, uma coisa muito enérgica, muito positiva, muito forte. Mas na altura, quando o Luís Pedro me falou, na altura estava ele à frente a coordenar o projeto, ele foi para lá porque a pessoa que fundou o grupo, o musicoterapeuta Francisco Sousa, faleceu numa situação de veras complicada. Portanto, foi numa situação de palco com os Quinta Pancada. Isto aconteceu no dia 3 de abril de 2001, e foi uma coisa que, de facto, a direção da APCC não deixou cair por terra, porque era uma coisa extremamente importante principalmente para os utentes. E na altura o Luís Pedro, a direção convidou o Luís Pedro. O Luís Pedro esteve lá durante 4 ou 5 meses, mas é uma pessoa super atarefada,
E então nesse tal encontro ele disse-me, olha, eu estou a trabalhar com eles, mas aquilo precisa de alguém que esteja a 100% naquilo e que dê continuidade ao trabalho. Eu atualmente não tenho essa hipótese. Eu disse-lhe, olha, Luís Pedro, muito obrigado pelo convite, mas não. Não estou interessado, já ouvi falar muito bem, mas acabei por lhe contar aquela tal história do autocarro. E ele disse-me, pronto, tudo bem. Mas fiquei ali durante uns minutos a pensar, se calhar estou a ser um bocadinho... estou a acelerar demasiadas coisas. Mas há uma certa curiosidade em mim e vou lá ver. Portanto, não quero morrer na ignorância, já ouvi falar tão bem, portanto, tenho que me cingir a esta informação que me deram. Portanto, eu tenho que ir ver o que é que são os quinta pancada. E, passados uns minutos, fui ter com o Luís Pedro e disse, olha, vamos fazer o seguinte, o meu não é um não categórico, mas é um não redondo, mas vou lá ver, porque estou curioso. E pronto, e acabámos por combinar o dia. Eu fui ver o ensaio, foram-me apresentadas as pessoas e começaram a tocar e o meu universo, ou o meu mundo deu assim uma volta que me obrigou a cingir-me aos factos. Portanto, não estava à espera de ouvir algo tão bom e feito com tanta paixão. E comecei a pensar, não, se calhar posso ter aqui, digamos assim, algum input a nível profissional e a nível pessoal também. Bastaram-me 2 músicas, menos de 10 minutos para ficar completamente rendido. Eu lembro-me de o Luís Pedro, no fim do ensaio, ter fechado a porta e se ter virado e ter perguntado, então, o que é que achaste? E eu lhe dizer, fiquei completamente embasbacado com aquilo que acabei de ouvir e de ver. Eu não estava à espera que fosse tão bom. Portanto, é tal o pré-conceito, a condescendência que muitas vezes se dá, não é, à situação de pessoas com deficiência. E muitas vezes se mistura um bocadinho o conceito de deficiência com a incapacidade. Não é verdade. A incapacidade e deficiência não são sinónimos. O entrar um bocadinho no desconhecido é complicado para o ser humano. Isso foi uma situação determinante na tua vida? Completamente. Portanto, tive esta sorte de ter entrado pela porta, aquilo que eu chamo a porta dourada da deficiência. Foi através da arte, através da música. A música foi o facilitador, foi o meio que permitiu que eu visse o lado da capacidade no meio da deficiência. Portanto, a deficiência é uma alteração a nível orgânico, a nível estrutural. É um conceito médico e aquilo que eu vi ultrapassava completamente isso. E a ideia que eu tinha do que era a pessoa com deficiência. Porque foi um abrir de portas e um entendimento completamente, uma percepção completamente diferente e de forma quase imediata daquilo que o ser humano pode fazer. Deu-me logo um espectro muito mais alargado daquilo que pode ser a situação de condição humana. E agradeço ao Luís Pedro Madeira o convite que de facto me mudou a vida. Foi esse quase imediato que fez a palavra fico. Vamos avançar para falar dos ligados à máquina, que foi o que nos trouxe aqui, mas queria só mostrar um bocadinho o teu background para as pessoas poderem entender. E para quem está a assistir, eu gostava que imaginassem uma orquestra composta por músicos em cadeiras de rodas que usam objetos do dia a dia como se fossem instrumentos. Não são apenas controladores, são extensões do corpo e é através de gestos e movimentos que criam música de forma autónoma. Não sei se expliquei bem, espero que sim. Sim. Como é que funciona? Se calhar começaria um bocadinho antes, porque isto é uma história até muito bonita, uma história que tem que ver com a minha colaboração com o Serviço Educativo da Casa da Música, outra grande instituição que me mudou literalmente a vida e que me abriu ainda mais as portas aqui numa relação, se calhar, entre o ser humano e a tecnologia. Portanto, lidei e trabalhei com gente genial que fazia este aporte da tecnologia para a questão da deficiência. Pessoas como o Rui Penha, como o Paulo Maria Rodrigues, o Luís Miguel Girão, Rolf Gellar,
também foi uma pessoa extremamente importante. Eu comecei a questionar o papel da tecnologia. Eu comecei a colaborar com o serviço educativo da Casa da Música e comecei a perceber-me que, de facto, a tecnologia poderia ser um recurso fantástico para trabalhar, principalmente com pessoas com alterações neuromotoras muito graves, que é o caso dos ligados às máquinas. E na altura, o Rui Penha, lembro-me dele ter feito um programa de performance e composição em tempo real, que se chama Instrumento A, e que foi-nos disponibilizado na Paralisia Cerebral de Coimbra. E comecei a investir um bocadinho nessa área e mais ainda com pessoas que muitas vezes as pessoas acham que não conseguem fazer nada ou entramos só na questão da manutenção da qualidade de vida. Há sempre algo a fazer, e podemos proporcionar sempre algo às pessoas. E foi essa a ideia, portanto, pegar na tecnologia, pegar numa série de utentes da APCC, na altura eram 25, cerca de 25, e comecei a trabalhar com eles com esse programa, com o Instrumento A. Portanto, a partir de um pequeno clique, que era adaptado depois digamos assim, à capacidade funcional motora de cada um. Portanto, temos pessoas que só mexem a cabeça, pessoas que só mexem um dedo, ou mexem pouca mão, ou mexem um pé. Portanto, é personalizar, digamos assim, a forma das pessoas poderem aceder a esse clique para poderem acionar uma determinada função no computador e assim poderem criar, fazer performance em tempo real. E aquilo teve, de facto, um efeito nas pessoas com quem trabalho que foi avassalador. Ao ponto de, durante cerca de 3, 4 anos, trabalharmos só com este programa e, inclusive, chegarmos a um ponto em que já estávamos a personalizar o próprio programa. Ou seja, estávamos a criar um programa para cada uma das pessoas, alterando o banco de sons, com sons que elas quereriam utilizar. Portanto, foi um processo muito engraçado. Porque o programa já trazia uma série de samples que já estavam pré-definidos. Mas pronto, eu comecei por perceber que poderia alterar os ficheiros áudio, dando-lhes o mesmo nome e a mesma terminação. Portanto, e substituí-los por outros. Só tinha que designá-los da mesma forma. Portanto, isto permitiu às pessoas poderem, digamos assim, dar uma espécie de input da sua identidade, da sua percepção, a forma como também vê o mundo. Foi um bocadinho uma espécie de abrir o caminho para aquilo que se seguiu a seguir. Em 2012, mais uma vez o Rui Penha faz uma publicação no Facebook sobre uma placa de hardware designada Makey. Estava a ser desenvolvida na altura por 2 doutorandos do MIT nos Estados Unidos. E lembro-me de ter visto o filme promocional do Makey e fiquei completamente siderado com aquilo. E foi quase uma epifania, tipo, uau, se calhar podemos usar isto para fazer uma espécie de orquestra em cadeira de rodas. Por que não? Porque não? Foi uma coisa totalmente imediata e lembro-me na altura estava tão entusiasmado com a ideia e disse, olha, isto pode ser uma ideia completamente idiota, mas tenho que apresentar às pessoas com quem trabalho, porque se calhar isto pode gerar algo. Mostrei o vídeo às pessoas sobre o Makey. Falei-lhes um bocadinho sobre esta ideia que me apareceu, de constituir uma orquestra de amostras musicais. Claro que é assim tudo muito no abstrato, não é? Algumas das pessoas perceberam mais ou menos, mas sim, a resposta foi positiva. Disse, ok, então vamos passar agora para um processo de... Mas como é que este Makey funciona? O Makey transforma objetos do cotidiano, que sejam condutores de corrente. Estamos a falar desde fruta até, sei lá, um copo com água. A água pode ser um excelente condutor de corrente elétrica. Só fazer a ressalva que corrente elétrica de baixa voltagem, obviamente, não é? Não queremos eletrocutar ninguém, não é essa a ideia, mas foi pegar um bocadinho nesse recurso. Portanto, um recurso que custou-nos cerca de 40 € na altura,
e agora penso que até estará mais barato, permite que um grupo como os Ligados às Máquinas possam ter controladores personalizados. Portanto, nós criámos um sistema, a partir do Makey Makey, onde cada um deles tem acesso a uma função do teclado de computador e a partir dessa função pode disparar um som. Um som que é escolhido por essa pessoa, extraído de uma fonte ou uma matéria sonora que é trazida pelas pessoas. Quando lancei este desafio, lancei-lhes também uma espécie de subdesafio. Qual é a música com que vocês mais se identificam? Qual é a música que é mais significativa na vossa vida? Aquilo que vocês mais gostam? Tragam, se puderem. Tragam isso para as sessões e vamos tentar arranjar a forma de ter a vossa música aqui. Foi a nossa fonte, digamos assim, de inspiração, foi a música que todos os elementos do grupo Ligados às Máquinas naquelas primeiras sessões trouxeram. Durante algumas semanas fomos recebendo centenas e centenas de músicas e durante cerca de 6 meses passámos esses 6 meses por um processo de amostragem, portanto, ouvir as músicas. E foi também uma forma também de os introduzir no mundo daquilo que é o sampling, a amostragem, que é de uma música, eu ouvir algo que posso dizer assim, epá, eu ouvi esta batida, se eu extraí só esta batida eu conseguia fazer 20 músicas sobre isto. Portanto, foi passar um bocadinho essa informação, esse know-how para os Ligados às Máquinas. Foi um processo um bocadinho tortuoso durante 6 meses estar só a retirar as amostras, mas a partir do momento em que já tínhamos um número significativo uma quantidade significativa de amostras, foi começar digamos, a definir o sistema e os controladores personalizados para cada um, e começar a testá-lo. Portanto, as pessoas começaram a dizer, olha, eu gostava de ficar com aquela amostra do Freddie Mercury. Outras diziam, eu quero aquela dos Beatles. Portanto, foi começar a brincar um bocadinho com isso, fazer algumas experiências. No início, gostamos sempre de partir claro. do caos para a organização, e foi isso que aconteceu. Portanto, a partir desse caos, conseguimos organizar as coisas de forma a conseguir ter uma estrutura que conseguisse ser percepcionada como musical. Eu estava a sorrir porque eu tinha aqui essa nota aqui que passaram 6 meses a ouvir e a samplar. Deve ter sido um processo interessante de fazer. O pessoal até já estava a entrar um bocadinho isto não vai dar em nada, já andamos aqui há meses nisto, mas ao longo do tempo eu também fui criando assim alguns pequenos momentos, formas também de manter um bocadinho a motivação ali em alta. Estamos a falar de pessoas que raramente têm possibilidade de ter uma atividade e de participar de forma plena numa atividade. Tem que ser algum cuidado neste tipo de coisas, quando há assim algo ou uma ideia que exige bastante trabalho e tempo para conseguirmos chegar à meta. Temos aqui uma obra completa, mas o processo de criação também acho que é interessante para eles fazer essa parte, não é? Como é que se cria? Acho que no meu entender, naquilo que eu vi, é quase como criar uma liberdade num corpo que é muitas vezes percebido como limitado. Então, se calhar dar-lhes essa liberdade de praticar, de criar, é tão importante para tanta gente, não é? Criar. É um bocadinho esta coisa da empatia. Como é que eu me sentiria se estivesse no papel daquela pessoa? Ou no lugar daquela pessoa? Como é que eu me sentiria? Gostaria que alguém me arranjasse formas que fossem facilitadores de poder participar de alguma forma, mas a questão, e aqui contrariando um bocadinho as declarações do Sr. Elon Musk, a empatia não é de facto uma fraqueza, é uma das coisas que faz de nós humanos, e é isso, só isso nos pode salvar, é a empatia. Se não houvesse empatia, nós nunca teríamos os Ligados às Máquinas. Parte desse princípio, porque é um bocadinho uma preocupação enquanto profissional e enquanto pessoa. Na arte, nós temos a possibilidade de pegar, e principalmente a música, que é algo que integra todos os domínios do ser humano, portanto, a receita, portanto, esses ingredientes todos da música só poderiam dar certo, desde que as pessoas estivessem para aí viradas. Tentar facilitar ao máximo o processo de participação de cada um dos indivíduos, para que eles possam ser cada vez mais autodeterminados,
que possam sentir que aquilo que fazem tem um impacto também em termos sociais, porque isto acaba por ser a valorização do trabalho dos ligados às máquinas. É uma das grandes missões da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, de facto, é permitir que as pessoas possam participar socialmente. Acaba por ser isso que acontece. As pessoas, através da arte, através da música, têm a hipótese de poder criar. Isto acaba por ser um processo democrático, onde as pessoas fazem parte de um grupo criativo, de um grupo que reflete sobre o que faz, para onde quer ir, como quer fazer. Pronto, aqui isso acaba por ser um bocadinho a súmula do que são os ligados às máquinas. Achei interessante falar da empatia, porque no teu caso até foi a música que fez a empatia quando foste ver aquela ensaio e te fez mudar de vida, no fundo. Tenho aqui uma pergunta de uma subscritora. Então os ligados às máquinas não são apenas usuários, mas sim recriadores musicais? São mesmo criadores musicais. São eles que escolhem o que querem fazer. As músicas que, numa primeira fase de composição dos ligados às máquinas, foram eles que trouxeram. A ideia seria integrar um bocadinho a identidade sonora e musical, integrar a identidade de cada um, uma espécie de quase alusão ao melting pot, a esse conceito socioantropológico. Portanto, a ideia era pegar nas diferenças de cada um. Todos nós gostamos de músicas diferentes, todos nós estabelecemos relações diferentes com a música, e é de facto essa diferença que faz com que o mundo seja tão colorido, não é? E menos monocromático. Portanto, a ideia foi pegar um bocadinho nesse conceito e nesse desafio que foi lançado aos ligados às máquinas, e dar-lhes a possibilidade de poderem fazer parte de um grupo que decide o que quer fazer, como quer fazer, usando um sistema quase do it yourself, só usando o Makey, um computador. Portanto, isto também é outra alusão a outro tipo de conceito, acaba por ser quase filosófico, que é o da tecnologia apropriada, porque é assente nesta ideia de que podemos utilizar toda uma série de recursos disponíveis, não precisamos estar a investir em coisas novas. Foi um bocadinho o que fizemos, só investimos na placa de hardware, portanto o tal Makey. O computador já tínhamos toda uma série de material, foi só ligar, conjugar as coisas. Deixa-me só referir a subscritora, Paula Peixoto, foi quem fez a pergunta. Muito obrigado, Paula. Também uma palavra que tu disseste, que também era importante se calhar para poder explicar, que é a autodeterminação. Porquê é que usaste essa palavra? Muitas vezes as pessoas com deficiência não decidem por elas próprias. Há alguém que decide por elas. Portanto, a autodeterminação tem que ver com estas questões. É um bocadinho aquilo que todos nós fazemos. Portanto, todos nós decidimos que queremos tomar um café, todos nós decidimos que quer ler um livro ou quer fazer isto. As pessoas com deficiência também têm esse direito, é um direito consagrado. Depois tem outros níveis, que muitas das vezes colidem um bocadinho com a autodeterminação das pessoas com deficiência. É a percepção que muitas vezes que a sociedade tem sobre a pessoa com deficiência e ou incapacidade. Tem limitações. Sim, tem limitações. Mas ter uma limitação não é uma incapacidade. Isso não quer dizer que a pessoa não possa decidir sobre a sua vida. Portanto, a ideia é mesmo proporcionar-lhe experiências que lhes deem, digamos, uma base para poderem decidir sobre a sua vida, sobre aquilo que fazem, individual ou coletivamente, que é o caso dos ligados às máquinas. No caso dos ligados às máquinas é um processo muito democrático de decisão do que é que se faz. O meu papel no meio daquilo tudo é de, pessoal, o que é que vocês querem fazer? Portanto, é esta a pergunta que eu faço muitas vezes aos elementos dos ligados às máquinas. Muitas vezes, quando há indecisão, eu aí funciono um bocadinho como, ok, eu só lhes facilito um bocadinho o caminho para eles poderem decidir. Mas a questão da autodeterminação é extremamente importante. Muitas vezes a pessoa com deficiência é entendida quase como, ou percepcionada como uma criança. Há uma quase infantilização da pessoa com deficiência e as coisas não têm que partir desse pressuposto. São pessoas, têm que ser respeitadas como
seres humanos. São crianças, são jovens, são adultos. Falando do álbum Amor Dimensional, que os Ligados à Máquina produziram, e que é o álbum de estreia da banda, que nasceu de uma residência artística do Festival Nascente. Como é que foi a colaboração com nomes sonantes da música portuguesa, como, só vou dizer alguns, Bruno Pernadas, Salvador Sobral, Samuel Lúria, Selma Wamus, entre muitos outros. Foram muitos que enviaram samples para poderem criar. A colaboração desses artistas todos acabou por fazer jus ao próprio título, ao nome do disco. Portanto, Amor Dimensional é um amor ou um sentimento que atinge todas as dimensões, todas as facetas, todos os lados, todos os cantos. Na altura, e como tínhamos essa limitação de trabalhar com amostras musicais de outrem, e algumas bem complicadinhas de poder editar, estamos a falar de casos como Beatles, portanto monstros da indústria musical, que seria muito difícil conseguir ter um disco editado com amostras musicais dessas bandas. E na altura, foi uma coisa que eu expliquei à Omnicord, que estamos a falar de propriedade intelectual de outrem, portanto as leis de copyright, e então ainda por cima a nível internacional pior ainda. Foi a própria Omnicord que nos fez o desafio. Olha, então em vez de estarmos a trabalhar pela impossibilidade de poder editorial de ter o repertório que vocês já trabalharam durante uma série de anos, porque é que não convidamos uma série de pessoas, de artistas e entidades ligadas à música cá em Portugal? A Omnicord fez uma lista, nós fizemos outra lista, juntámos as nossas listas e lançámos um convite para 50 entidades, 50 artistas a nível nacional. 30 responderam. Foi um processo muito engraçado. Tivemos o Salvador Sobral a fazer uma improvisação vocal, um exercício vocal durante cerca de 2 minutos e pouco, para um smartphone, portanto, para um dictafone a ser gravado. Só essa gravação dele permitiu que os Ligados às Máquinas conseguissem logo extrair 16 samples, 16 amostras, as pessoas partilharem um bocadinho desse sentimento de amor para com um projeto como este, que é os Ligados às Máquinas. Enormemente a todos os colaboradores aqui, dito da melhor forma. É um trabalho coletivo, sim. Sim. Fica o nosso agradecimento a todas a todos esses nomes, portanto, desde o Salvador Sobral à Orquestra Gulbenkian, portanto, são 30 nomes importantíssimos. E depois no festival, como é que foi essa parte? À medida que fomos recebendo cada vez mais material, começámos e isso é o bonito deste processo todo, não é? O belo deste processo é começar a ver as pessoas a desenvolverem-se enquanto profissionais da música, não é? Enquanto músicos, não é? Com artistas, sim. Começarem a dizer, olha, tivemos a ouvir este sample do Salvador Sobral, era capaz de ficar muito bem com aquela batida que ouvimos dos First Breath After Coma. Portanto, começa a haver uma associação, não é? E este ligar um determinado estímulo sonoro a outro. Isso foi, digamos assim, abrindo caminho para umas composições que fomos desafiados a fazer. Na altura conseguimos fazer cerca de 5 composições a partir da matéria que nos tinha sido enviada pelos colaboradores. E a ideia seria apresentar o resultado dessa residência artística no Festival Nascentes, que foi de veras especial. A meio da semana, numa quarta-feira de verão, no primeiro dia do Festival Nascentes, os Ligados às Máquinas vão à Aldeia das Fontes e apresentam 5 temas que viriam depois a integrar o seu álbum Amor Dimensional, resultantes dessa tal parceria entre os Ligados às Máquinas e esses 30 artistas. Tivemos cerca de 400 pessoas a assistir. Isto num final de tarde foi uma coisa muito bonita de se ver. Acabou por ser também um concerto um bocadinho interativo, porque no primeiro tema, e que estamos a ouvir de fundo, esse tema se chama Amanhecer,
É uma alusão, de facto, a um novo dia. Tivemos cerca de 80 pessoas a quem foram distribuídos pequenos passarinhos de água que a Omnicord adquiriu para poder distribuir pelas pessoas. No fim, este tema, não quero estar aqui, é um bocadinho um spoiler, mas o fim deste tema acaba com uma gravação que é uma coisa enternecedora entre a Selma Wamus e o seu filhote, ainda bebê, ela na altura a cantar uma canção de embalar para ele, e ainda se ouve o choro dele e a interação dele com a mãe, com a Selma, e portanto nós fizemos essa interação com o público. Portanto, enquanto corria esse momento do lullaby, da canção de embalar da Selma para o filhote, termos algo muito orgânico, muito bonito, o chilrear de pássaros de água no Festival Nascentes. Portanto, foi algo que marcou imenso essa experiência que tivemos no Festival Nascentes. Eu já antes tinha tentado pôr a música, mas não estava a funcionar o programa. Isto realmente é um trabalho mesmo coletivo, não é? A colaboração de artistas já conhecidos, as pessoas que fazem parte da banda, e o trabalho coletivo e já agora, por causa do título, o que é que o trabalho coletivo te ensinou sobre amor, este amor dimensional? Acaba por fazer um bocadinho, ou dar continuidade àquilo que eu sinto relativamente às pessoas com quem trabalho. Acho que é uma questão de empatia. O álbum retrata o dia de um ser humano desde que se levanta até que se deita. Aquilo que vocês ouvem, que os ouvintes podem ouvir no Amor Dimensional, cada tema é o fruto de uma performance única do grupo. Estamos a falar de uma performance que é única. Nós gravámos a mesma música em 3 ou 4 takes, escolhemos a melhor e é isso que figura no disco. Tentar arranjar ou dar um conceito foi uma coisa que surgiu depois de já estar gravado, e na altura, neste processo de reflexão com o grupo, houve alguém que disse: isto parece quase como se fosse o Amanhecer, este primeiro tema que se ouviu. E na altura, já não sei se fui eu ou até outra pessoa dos Ligados às Máquinas, acorda-se para a vida, portanto há este vigor, não é? Há aqui uma sucessão de pequenos momentos que fazem parte do cotidiano de quase todos os seres humanos, não é? Houve ali uma série de momentos que foram sinalizados de forma coletiva e que conseguimos, digamos assim, designar e definir para termos um alinhamento. O meu convidado anterior foi o Tiago Fortuna e ele trabalha com Access Lab, que também trabalha com pessoas com deficiência e está a trabalhar para que o bilhete acompanhante seja gratuito. Eu lembrei-me dele também porque vocês já se apresentaram em público. Como é que é a logística? Deve ser um bocadinho complicado. Se já é para o público, imagino para quem está, que é artista e é que se está a apresentar. Estamos a falar de pessoas com alterações neuromotoras muito graves, obviamente utilizadoras de cadeiras de rodas. A maior parte delas têm cadeiras de rodas elétricas. Portanto, o acesso ao palco só pode ser através de uma rampa, que tem que ter uma inclinação que seja confortável. Para além disso, todas as questões têm que ver o acesso ao local onde vão fazer as refeições, ou casas de banho. Isso tudo tem que ser muito bem estudado e, de facto, temos uma equipa fantástica no nosso agenciamento e na Omnicord que percebe e está de forma muito humana e de coração muito aberto a trabalhar, quer com os Ligados às Máquinas, quer com outro grupo que eu trabalho, que são os Quinta Pancada. Mas aqui no caso dos Ligados às Máquinas a coisa é potenciada, é uma dimensão máxima, digamos assim. É desafiante, é desafiante. E é desafiante não da nossa parte, não é? Porque nós temos uma função, temos um papel a desempenhar e só podemos desempenhar se houver as condições. Portanto, está do outro lado. Fala-se muito de inclusão, mas esquece muitas vezes que a inclusão é um processo bionívoco. A responsabilidade é de todos. Alguém que falha não pode dizer que tem uma atitude inclusiva ou que está a tratar de coisas de inclusão. Não tenho nada contra a inclusão, muito pelo contrário, tudo a favor da inclusão. Agora, temos todos que trabalhar nisso, ok? Que é um conceito que para mim faz muito mais sentido, que é o conceito de participação. É aquilo que eu posso fazer aqui e agora, enquanto pessoa ou enquanto profissional, para poder
facilitar um processo de participação. E eu acho que isso todos nós podemos fazer, e é isso que pode ser conducente àquilo que nós chamamos de inclusão. Não é? Nós muitas vezes, ou infelizmente, pegamos sempre no teto para fazer a casa, mas temos de fazer a casa a partir da base, de uma base sólida, e é a partir daí que se constrói. Eu costumo dizer que muitas vezes a inclusão é a luz ao fundo do túnel, e a participação é o caminho que nós temos que percorrer até chegar à luz, portanto, no fundo do túnel, até à saída. E que tipo de reações é que tem tido ao vivo? Como é que o público reage? Como é que faz parte? Já te emocionaste com alguma coisa que tenha acontecido? Eu sou do signo Peixe, primeiro dia de Peixe, portanto, 20 somos de fevereiro. Já agora fazem que dia? 22. 20, tem 2 dias, portanto eu faço no dia 20. Portanto, a nossa sensibilidade acho que aflora um bocadinho à pele. E eu sempre, a arte e o belo, consegui emocionar-me com coisas tão simples. Vou dar um pequeno exemplo. Não sei se lembras daquele filme American Beauty, em que há uma cena em que está a ser apresentada de um saco que faz uma espécie de quase coreografia, um saco plástico que está ao sabor do vento a fazer quase um bailado. Aquilo emocionou-me de tal forma que quase chorei no cinema. Portanto, eu emociono-me assim com coisas, pronto, para a maior parte dos mortais, do comum dos mortais pode ser um bocado estúpida, um bocado idiota, mas pronto, eu sou assim. Já me emocionei bastante com coisas que aconteceram nos ligados às máquinas, e muitas vezes eu sou bastante até expansivo e até bastante imediato quando acontece algo em situação de ensaio, dizer, pessoal, foi daqui. Normalmente quando eu faço isso é que foi, emocionei-me com isso, é mesmo, está aqui no coração, está marcado. E relativamente ao público, nós vamos sendo acarinhados à medida que vamos tendo concertos, porque as pessoas de facto não estão à espera, eu penso que a maior parte delas não está à espera de ver e ouvir um grupo como os Ligados às Máquinas. Portanto, é um grupo que acaba por ser um grupo bastante estático, né? Pelo facto de estar em cadeiras de rodas, não haver grande movimento funcional. O pouco movimento funcional que existe é convertido como recurso para a participação musical. Obviamente, as pessoas, eu acho que ficam emocionadas com o resultado. Há um pequeno filme sobre a participação dos Ligados às Máquinas no Nascentes, que se foca também um bocadinho no público. Eu penso que é extremamente positivo, e sim, de vez em quando as pessoas vêm falar comigo e nota-se que de facto há esse respeito, essa valorização do coletivo enquanto um coletivo musical, enquanto coletivo artístico. Isso é bom. Obviamente que isso depois vai interferir ou transformar positivamente também a percepção que os próprios elementos dos Ligados às Máquinas têm sobre si. Eu, quando eu li o press release, né, e achei logo interessante, logo à partida, só de ler, mas depois fui ouvir no YouTube o álbum e fiquei, mas isto tem mesmo qualidade. Uma pessoa fica Obrigado, assim Luís. um pouco... porque uma pessoa fica automaticamente sim. à espera de algo eu diferente. Sim. E fiquei, claro, agradavelmente surpreendido. Eu funciono um bocadinho em 2 dimensões de intervenção. Portanto, pedagogia musical de um lado, e depois especializei-me na área da saúde, portanto, em musicoterapia. Parece que não tem muito que ver uma com a outra, mas há aqui algumas brechas que permitem alguma permeabilidade e que permitem também que haja uma espécie de quase retroalimentação entre estas 2 dimensões, para permitir que um grupo possa fazer este tipo de trabalho e ao mesmo tempo abrir canais de comunicação com um público, com a sociedade. Eu acho que dá para denotar um bocadinho essa musicalidade e essa qualidade, como referiste, e que agradeço que o faças, porque de facto é um trabalho que tem qualidade, é musical e é feito por pessoas, basicamente. Se pudesses sussurrar a mensagem que este álbum tem, o que é que seria? Se pudesses contar o segredo deste álbum, a mensagem principal. Boa pergunta. Mensagem principal. Eu acho que o próprio título já é indicador. Acho que o sentimento é do
é algo que acontece. Portanto, desde o amanhecer até à altura em que nos vamos deitar, para poder sonhar com e permitir que se abram portas para que possamos viver mais um dia de forma cada vez mais gratificante. Eu penso que o disco acaba por fazer jus à expressão e ao título Amor Dimensional. O processo de criação, portanto, é toda esta conjugação de os artistas pegarem na matéria sonora, de criarem algo que foi partilhado com eles, com muito amor, com muita empatia, e que depois é devolvido a um público. Mas é um bocadinho essa a mensagem de espalhar o amor em todas as dimensões. Gostava de falar um bocadinho agora dos desafios que existiram também na tua vida e o que é que te marcou assim mesmo profundamente e como é que superaste, o que é que aprendeste com isso? Referi-te há pouco aquele primeiro ensaio dos Quinta Pancada, que foi determinante na minha vida. Há pessoas que sabem muito bem o que querem fazer. Tenho um amigo que aos 12 anos já sabia o que é que ia fazer o doutoramento numa determinada área. Mas isso é muita sorte. Eu costumo brincar muitas vezes, eu ainda não sei muito bem o que é que quero fazer quando for grande. É uma busca incessante por algo que não se sabe muito bem o quê. Portanto, é uma procura da felicidade, basicamente. Não é? Houve uma série de coisas que se passaram na minha vida e muitas delas ligadas à música que me mudaram um bocadinho a forma de ver e de pensar, percepcionar um bocadinho o mundo. E antes dos Quinta Pancada, em 1992, descubro, já tardiamente, mais ou menos tardiamente, um grupo que mudou radicalmente a minha vida, que foram os Nirvana. Abriram portas para toda uma série de outras dimensões, desde a literatura, à arte, à filosofia. Eu costumo dizer que há pelo menos 2 momentos em que eu tenho essa coisa um bocadinho mais cristalizada num determinado momento da minha vida. Antes de Nirvana, depois de Nirvana. Antes de Quinta Pancada e depois de Quinta Pancada. Duas grandes São bandas. 2 marcos, 2 grandes bandas. Questões menos positivas, por exemplo, eu lembro que a morte do meu avô, que passou por um processo oncológico complicado, foi extremamente difícil para mim, mas acabou por me também abrir as portas para um entendimento daquilo que é o ser humano e a vida do ser humano. Portanto, foi uma primeira experiência de perda e de luto que eu sofri, que me obrigou a repensar a minha vida, não é? E que as coisas de facto são finitas. Sim, essa é uma experiência que muda a perspectiva de quase toda a gente que passa por isso. Acho que muda bastante. Pegando um bocadinho esta ideia da Patti Smith num documentário, já não me recordo bem qual era o documentário, sobre rock and roll ou sobre punk, em que ela falava nestas bolsinhas de pó mágico que de vez em quando aparecem. É um bocadinho isso, portanto, desde a literatura, livros que mudaram a vida, bandas que mudaram a vida. É uma sucessão de eventos que me vão moldando. E que vão também alterando um bocadinho a percepção. Penso que para melhor. Falando de livros, eu tenho recebido feedback dos meus subscritores e uma das principais coisas que eles pedem são sugestões de livros e filmes. E para trazeres uma passagem de um livro ou um filme que tenha sido importante para ti. E tu falaste de um filme, Filhos de um Deus Menor, que te marcou profundamente. Para contextualizar os ouvintes, Filhos de um Deus Menor é um filme de 1986. Os principais atores é o William Hurt. Portanto, é um professor que vai começar a trabalhar numa escola de surdo. Mas aquilo foi impactante na altura. Na razão da minha curiosidade e de pensar, uau, isto é possível. Foi mesmo o facto de ele querer fazer algo diferente enquanto professor. Ele fazia parte de um corpo docente daquela escola, que era uma escola especializada. E ele pegou na música como forma de criar uma coreografia. Mas como é que ele o fez? Pôs o grupo em cima de um palco, com uma coluna enorme em cima do palco, e toda a gente a sentir a vibração da música. Portanto, deu-lhes ali o sentimento da quadratura, não é? A percepção da quadratura, do sentimento de pulsação, todas aquelas vibrações. Quando vi aquilo e quando os vi a meterem a mão e a sentirem, a começarem a mexer a cabeça ao ritmo daquilo que estavam a sentir, lembro-me na altura, tinha para aí 10, 12 anos, já não sei, mas ter ficado completamente embasbacado, uau,
poder que a música tem, não é? Tem como pessoas surdas, não é? Que não ouvem, mas sentem. Toda uma outra forma de percepcionar o mundo. Para título de curiosidade, eu também por causa do meu convidado anterior, que foi o Tiago Fortuna, e na Access Lab eles já puseram em prática e utilizam coletes sonoros, acho que se chama assim, não tenho a certeza, em que sincronizam com música e o público pode ouvir, e foi uma das coisas mais impressionantes que ele falou e também achei muito interessante. Não só para pessoas surdas, mas outras pessoas também acham incrível quando experimentam. Eu conheci por acaso há uns anos atrás esses coletes num projeto na qual a PCC participou com os parceiros franceses e belgas, que trabalha com pessoas com deficiência e tem um trabalho muito abrangente, tentando abranger todas as deficiências e na altura tivemos acesso a esses coletes que vibram, que de facto são por si só uma experiência e aconselho. Além dos filmes, também mencionaste dois livros. Dois livros, sim. Eu perdi-me aqui no meu guia. Tal Marcas de Batom, do Greil Marcus. Foi um livro importantíssimo na minha vida. É um livro que foi escrito em 1989 e eu fiquei completamente siderado, porque Greil Marcus, que é um crítico musical, foi uma pessoa que escreveu e foi colaborador da Rolling Stone, faz um exercício muito, muito pertinente, que eu achei muito pertinente para mim, que é de ligar pequenas coisas, pequenos acontecimentos que tiveram lugar no século XX e a repercussão que aquilo tem depois noutro tipo de situações. São pequenas coisas que foram acontecendo ao longo do século XX e que acabaram por influenciar, digamos assim, quer a cultura, quer a arte. O outro livro, esse aí foi de veras impactante, principalmente em termos dos meus hábitos de consumo, e enquanto consumidor tento ser um consumidor consciente. Um livro que se chama No Logo, portanto sem marca. É um livro de uma senhora que se chama Naomi Klein, a jornalista canadiana, que entretanto já escreveu uma série de livros super interessantes. Acabou por mexer um bocadinho com a minha vida. Perceber que, de facto, neste processo de globalização e de consumismo e de capitalismo desenfreado, quase que não há regras. Vale tudo, desde o desmobilizar empresas para outros países, podemos contratar pessoas a ganhar menos de $1 ou €1 por dia, e que depois são coisas que são vendidas com uma marca e que cerca de quase 80% a 90% daquilo que pagamos se refere única e exclusivamente à marca. Portanto, isso fez-me pensar um bocadinho de que forma é que eu poderia contribuir ou pelo menos atenuar um bocadinho a minha pegada humana ou enquanto consumidor, mas aquilo que pudermos fazer de forma a atenuar um bocadinho essas questões. E esse livro, No Logo, fala sobre isso de uma forma muito inteligente. Tem aqui uma citação do livro que diz: While our minds were elsewhere, the super brands ramped our cannibalization of every aspect of our cultural lives. E isso leva-me, por exemplo, a um documentário fantástico que se chama The Century of the Self, que é um documentário que podem ver no YouTube, está disponível e até legendado em português, sobre as implicações e a influência que teve Sigmund Freud e a família Freud no século XX. Todas as questões têm que ver com a propaganda. Essa frase da Naomi Klein faz um bocadinho alusão a isso, não é? Enquanto estávamos, digamos assim, distraídos com algo, as marcas souberam muito bem como chegar até nós, para nos fazer consumir. Eu lembro-me, por exemplo, nesse documentário do Century of the Self, do Edward Bernays, que era sobrinho de Freud, e como ele usou os ensinamentos da psicanálise e os ensinamentos do tio para conseguir ajudar empresas, nomeadamente a indústria tabaqueira nos Estados Unidos. São pequenas coisas que
tem de facto um impacto nos nossos hábitos de consumo e muitas vezes não são conscientes. Como é que vês esse impacto no contexto da música e da arte? Ou seja, qual é o papel da música e do teu trabalho para contrariar exatamente isso que leste nesse livro tão importante para ti? O facto de, por exemplo, os ligados às máquinas são pessoas com deficiência. A própria situação em si acaba por ser quase provocatória. De facto, não há muitos grupos, há alguns grupos, mas eu, enquanto profissional, enquanto pessoa, eu gostava de que houvesse mais grupos e mais associações, principalmente direções de associações, de EPSS, a acreditarem no poder que a música tem, a arte tem, no processo de reabilitação dos seus utentes. Isto é uma provocação. E é uma provocação com dados e com evidências. Existem N grupos, há os Curiosos do CRI de Cascais, que são um grupo fabuloso. Os Desiguais, que era um antigo grupo de jazz da APPDA de Lisboa, que é um grupo fabuloso. Estas pessoas só têm é que ter hipóteses e a possibilidade de poder participar de forma digna. É isso que se pede. Muitas vezes as coisas tomam camadas, nós também não conseguimos entender muito bem. Reconhecemos o impacto que elas tiveram em nós, mas não sabemos muito bem se elas poderão ter repercussões ou continuidade de forma direta naquilo que fazemos. Por exemplo, no caso dos ligados às máquinas, é um processo de colaboração conjunta. Aquilo não é meu. Eu apenas sou o facilitador. Sim, estás a falar aqui também por todos, apesar de também estar a falar sobre ti, sobre a tua vida. Tenho uma secção aqui no podcast que já falei antes e até não segui bem a ordem, mas tenho a possibilidade dos meus subscritores de enviarem perguntas para os convidados e também estão a assistir em direto, pelo menos 2 pessoas também já me fizeram perguntas. A primeira pergunta é da Enoa Cruz, que pergunta quais são as principais semelhanças e diferenças entre musicoterapia e aula de música. A aula de música parte, digamos assim, de uma ideia em que há um professor que tem algo para ensinar a um aluno. É quase um sentido unidirecional, portanto é do professor para o aluno. No caso da musicoterapia, as coisas não funcionam assim, porque estamos no mesmo patamar de participação, abrimos canais de comunicação de forma a conseguir facilitar o processo de comunicação. Eu, enquanto professor, se estiver numa situação de aula, digo assim, não estás a fazer bem. Se estiver numa situação terapêutica, de sessão terapêutica através da música, portanto a designada musicoterapia, eu não posso ser uma pessoa que ela não está a fazer bem. Eu funciono como facilitador, dou suporte à pessoa, muitas vezes aquilo que advém ou aquilo que se ouve numa sessão de musicoterapia nem pode ser considerado música, portanto é barulho. Mas é uma forma, a musicoterapia faz alusão não só à música, mas aos elementos que a compõem. Portanto, o ritmo, o som como elemento primordial, o ritmo, a melodia, a harmonia. Portanto, qualquer um destes elementos que compõem a música pode ser usado para fins não musicais. A ideia aqui é trabalhar questões não musicais através da música e aquilo que ela nos pode proporcionar trabalhar. No caso das aulas de música, portanto, a situação é muito específica. Alguém que quer aprender formalmente música e há um professor que vai passar de forma unidirecional. Como eu vi outros podcasts e fiz um pouco de preparação, tu dizes que ligados às máquinas não é musicoterapia. Não. Mas o facto de eu ser musicoterapeuta e o facto de ter consciência de todo o processo e da forma como é trabalhado esse processo no grupo, eu posso dizer que não é musicoterapia, mas o facto de eu ser musicoterapeuta, tenho, digamos assim, numa segunda camada de intervenção, objetivos que não são musicais. E tenho, de facto, 2 casos no seio dos ligados às máquinas, que foram a integração deles nos ligados às máquinas, foi feita com objetivos terapêuticos. Só falar assim de uma forma muito abreviada, um dos casos dos elementos dos ligados, uma pessoa que era extremamente agressiva, portanto, trabalhou questões que têm a ver com o processo de socialização, a relação com o outro, o espaço com o outro, atenuou todos esses comportamentos. Atualmente a pessoa não é agressiva.
São pequenas Certo. coisas, sim, são pequenas coisas. O grupo em si não é um grupo terapêutico, não é musicoterapia, mas pode ser usado ou utilizado como um recurso terapêutico. A Paula Peixoto faz mais uma pergunta e, de certa forma, acabaste de responder, mas vou fazer na mesma pergunta. Diz, de alguma forma, essa prática musical, digamos, poderá ter algum impacto em melhorias das fragilidades que os ligados às máquinas aportam, em termos de possível recuperação neuronal, por exemplo? Basta pensar que quanto mais experiências nós tivermos, quanto mais ações nós tivermos na nossa vida, maiores possibilidades, aliás, mais alimento, entre aspas, ou mais possibilidade o cérebro tem de criar conexões neuronais, de criar, de estabelecer, digamos assim, novas conexões, a partir de novas experiências. A ideia de constituir os ligados às máquinas adveio um bocadinho disso, essa preocupação que eu tinha, de ver estas pessoas que não tinham grandes atividades e não tinham acesso à participação neste tipo de atividades. A ideia foi criar algo de raiz que desse uma resposta concreta, uma resposta específica a estas pessoas, e é muito bonito ver que ao longo de mais de 10 anos que essas pessoas evoluíram neste processo de serem artistas e pessoas num coletivo musical. Mais autodeterminadas, até em questões como dar uma entrevista. No início ninguém queria dar uma entrevista, agora já cada vez mais gente a querer dar a entrevista. As pessoas querem falar sobre o projeto, querem falar sobre si, querem falar sobre o projeto, sobre a importância que o projeto tem na vida delas, sobre as competências que também vão adquirindo, não é? Portanto, eu ensinei-os também como trabalhar com um computador e com um programa de edição. Se quisessem trabalhar em casa, caso tivessem essas condições, de que forma é que poderiam, por exemplo, eles próprios fazer os próprios samples, e tivemos um ou dois casos na história dos ligados às máquinas onde isso aconteceu, que para mim é altamente gratificante enquanto profissional, e também em termos pessoais. Portanto, ver as pessoas a crescer neste processo de trabalho acaba por ser enternecedor, mas é muito bom ver as pessoas a evoluir, e de facto este tipo de experiências traz a possibilidade das pessoas poderem desencadear outro tipo de ações, portanto a nível cerebral, portanto, pensarem de outra forma, estarem abertas a outro tipo de experiências, portanto, tudo é possível. Como é que te sentes em relação ao mundo atual? Eu costumo dizer que vivemos tempos estranhamente interessantes ou interessantemente estranhos. Toda a questão geopolítica, não é? Acaba por ser de veras alarmante, desde as políticas estadunidenses, não gosto muito de usar a designação norte-americanos. Os canadianos e os mexicanos também são norte-americanos, portanto, eu prefiro usar a designação português do Brasil. As guerras que assolam, não é? Que assolam o mundo, principalmente esta da Ucrânia, não é? Que está a mexer ali com duas fações, quase com um bloco de leste e um bloco... É muito estranho. Portanto, vivem-se assim tempos muito tensos. É ligar um bloco de notícias, um telejornal, para perceber que as notícias não são muito positivas, mas ao mesmo tempo somos seres humanos, portanto, com a capacidade para o bem, para o mal, para a poesia, para a provocação, tudo é possível. E eu quero acreditar que, e, aliás, como já quis acreditar, e como já acreditei e pensei de forma muito naif, que a pandemia pudesse ser uma espécie de puxão de orelhas ao ser humano. Mas pelos vistos não foi, parece que as coisas ficaram ainda pior, não é? Mas é mesmo de questionar, mas o que é que este pessoal quer de nós, quer do ser humano, quer do mundo? Vivemos num planeta tão rico, tão cheio de coisas positivas. O ser humano é capaz de coisas tão fantásticas, também como o contrário. Portanto, vivemos um bocadinho numa altura que é cada vez mais urgente apelarmos à empatia,
apelar-nos ao amor dimensional. É necessário criar, educar seres humanos preparados para estarem mais conectados com outros seres humanos. Empatia é uma palavra que passa em todos os programas aqui, todos os episódios têm essa palavra. Eu faço sempre questão que o meu convidado anterior faça uma pergunta ao convidado atual, e neste caso é o Gato Fortuna, e ele deixou uma pergunta que é a seguinte: como é que vais criar mais empatia? Como é que vais sair da tua zona de conforto? Esta dualidade de pergunta. Situações que sejam significativas na minha relação com os outros, significativas para mim e para o outro. Portanto, ajudar-nos mutuamente. Portanto, eu acho que isso é um princípio que deveria ser inerente ao ser humano. É muito fácil fechar os olhos a uma determinada situação ou virar a cara a determinadas situações. Se calhar só, não sei, eu estou a tentar fazê-lo através da música e através das pessoas com quem trabalho, mas não sei. É uma pergunta um bocadinho complicada, de facto. E agora vou-te pedir para deixares uma pergunta para o meu próximo convidado. Eu às vezes não sei quem é, mas neste caso sei que será a Frente Animal, que é uma associação que trabalha para o bem animal a nível industrial. Mas também pode ser uma pergunta genérica. De que forma é que as pessoas acham que aquilo que desenvolvem, o trabalho que desenvolvem ou as ações que desenvolvem podem ajudar a tornar o mundo melhor? Eu perguntei-te o que é que faz falta. Há tanta coisa que faz falta. Mas... educação, saúde, portanto, as pedras basilares de uma sociedade que fazem parte de promessas, mas são sempre as áreas que estão ali sempre na corda bamba. Portanto, educação e saúde, o que faz falta. E empatia. E olhando para tudo que discutimos hoje, o que gostarias que esta conversa plantasse no coração de quem a ouve? Uma ideia, um sentimento ou uma mudança de perspectiva? Bem, aproveitando um bocadinho o contexto desta entrevista, eu se calhar convidaria as pessoas a assistir a um espetáculo dos Ligados às Máquinas. Eu acredito que o poder da música e o poder que os Ligados às Máquinas têm através da sua música pode mudar o mundo, pelo menos, se uma pessoa sair de um espetáculo dos Ligados às Máquinas a pensar de uma forma diferente, a ver a pessoa com deficiência de uma forma diferente, quer enquanto pessoa, quer enquanto artista, quer enquanto participante cultural, quer enquanto cidadão, já é uma grande vitória. Fica este desafio quando tiverem hipótese de assistir a um espetáculo dos Ligados às Máquinas, aceitem esse desafio. Pode valer a pena, pode mudar-vos a vida e mudar a vida de outros. Muito obrigado, Paulo. Foi um prazer ter-te aqui connosco. O prazer foi todo meu. E em nome dos Ligados às Máquinas fica aqui um grande abraço, um abraço empático para todos os ouvintes. E para ti, Luís, especialmente. E o que faz falta, de facto, são abraços, empatia, saúde, educação e música. Cine música no la vita. E assim chegamos ao fim deste episódio. Se chegaste até aqui, muito obrigado. O que faz falta é um projeto totalmente independente, não tem patrocinadores e só existe porque tu ouves. Se queres que continue, espreita a descrição, há formas muito simples de ajudar. Mas há algo ainda mais essencial, não fiques refém dos algoritmos. Subscreve a newsletter para receberes cada novo episódio sem distrações no teu e-mail. É lá que nos encontramos, sem depender de terceiros. E claro, podes deixar um gosto, comentar e partilhar. Pode parecer pouco, mas cada interação faz com que esta mensagem chegue cada vez mais longe. Como cantava o Zeca, venham mais 5 de uma assentada, conto contigo para espalharmos esta mensagem e transformarmos o mundo, porque o que faz falta é agir. Muito obrigado por estares desse lado. Até breve. O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta. O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta.